Então vamos lá, vamos continuar a segunda parte. Sócrates tem um escopo preciso. O que é escopo? Né? Um objetivo. Promover no homem a investigação e a descoberta do próprio homem. Isso é parte da essência da atividade filosófica de Sócrates, porque é o conhece a ti mesmo. Né? Então ele vai dizer na Apologia, ele tem uma frase, eu coloco assim, ele coloca que Deus me ordena. Né? Ele falava do daimon, que era uma voz divina, que falava com ele para ele filosofar, né? O que ele tinha que fazer. Então ele sentia uma missão de filósofo. Então o conhece a ti mesmo, que ele estava no oráculo de Delfos, viram parte da própria atividade da busca de Sócrates. Né? Então ele diz: Deus me ordena cumprir a missão do filósofo, investigar meu próprio íntimo e o de outros homens. Né? Isso também está ligado a uma missão que ele recebeu, não que ele recebeu, mas ele capta como uma missão a ideia de que uma pessoa foi no oráculo de Delfos perguntar quem era a pessoa mais sábia, e o oráculo disse que o mais sábio de todos os homens que havia antes era Sócrates. Então ele não se achava sábio, mas ele ficou curioso por que ele, as pessoas colocaram, o oráculo de Deus colocou ele como mais sábio. Então ele começa a investigar. Ele começa a investigar a sabedoria dos outros homens. Ele sempre achou que as pessoas eram mais sábias. Acho que no fundo ele sabia que os caras não eram tão sábios, mas ele foi considerado sábio, então ele busca essa missão de investigar a sabedoria dos homens que se diziam sábios, os poetas, ou os políticos, ou os sofistas, falavam que eles eram sábios, que eles sabiam das coisas, que eles podiam te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Né? Eu tenho conhecimento, eu sou isso, sou aquilo. Então, na busca dele de questionar essas pessoas sobre o que elas falavam que elas sabiam, ele percebeu que aquilo que elas falavam que ela dominava, elas não dominavam, elas não sabiam. Então, ou seja, elas não se conheciam. Porque se você diz que você sabe sobre tal coisa e algum cara começa a te questionar e você começa a ver que você não sabe aquela tal coisa, então você não se conhece realmente. E você não conhece o que você está falando e você também não se conhece, porque você acha que você sabe, mas você não sabe. Então você é um ignorante. Né? Então aí começa o método da maêutica, né? O método socrático, né? Levar a pessoa a reconhecer a sua própria ignorância. Alguns não queriam reconhecer. Né? Então entra no problema do autoconhecimento. E nesse conhece a ti mesmo também entra um outro fator, que eu acho que eu vou ter que criar uma aula para falar sobre isso. Vamos ver, mas eu acho que é o princípio do cuidado de si. É outro fator também que está na filosofia de Sócrates, aparece nos diálogos Alcibiades, o cuidado de si. Ou seja, o conhecer a si mesmo vai trazer como consequência, ou deve trazer, o cuidado de si. Eu não posso cuidar de si, cuidar de mim, se eu não me conheço. Conhecer e cuidar estão intimamente ligados. Né? Porque se eu tenho a ignorância, eu não sei cuidar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Né? Vamos dizer, você tem um animal, um cachorro. Então você tem que, quando você compra um cachorro, tem um cachorro, você tem de uma certa forma conhecer o que é um cachorro. Você tem que conhecer a necessidade do cachorro, o que ele precisa para ele ser um cachorro saudável, para ser um cachorro feliz, que não tenha problemas. Então, você vai buscar esse conhecimento como cuidar de um cachorro. Então, o cuidar, o ato de cuidar, exige necessariamente um ato de conhecer. Se você não conhece, você mata o animal, você vai maltratar ele. Não maltratar, tô falando com violência, mas não vai cuidar dele de forma direita, de forma correta. A mesma coisa, por exemplo, quando você tem um filho, um bebê, né? Então, as pessoas mais velhas, as mães, as sogras, vão ajudar aquela mãe de primeira viagem que não sabe muito das coisas e precisa aprender a cuidar, então precisa de um conhecimento.
Você vai fazer um prato de comida. Para você fazer um prato, você vai ver umas receitas. Primeiro, para você fazer aquilo, chegar num resultado, você tem que ter um conhecimento. E aquele conhecimento vai exigir de você atos de cuidado no preparo. Então você vai cuidar do tempo, você vai cuidar da quantidade, da hora certa de mexer, na hora certa de tirar do fogo, de colocar no fogo ou de colocar um outro ingrediente. Então o conhecimento traz em si o ato do cuidar, de saber fazer algo e cuidar daquilo para que aquilo fique bom. Se você não cuidar, você queima a comida, você estraga o sabor, você exige um conhecimento. Então existe uma intimidade entre o conhecer e o cuidar. E isso está presente na filosofia de Sócrates. E isso que Sócrates ensina como essência da própria atividade filosófica, conhecer a si mesmo, para depois cuidar de si mesmo. E isso está ligado às ideias dos conceitos. Por quê? Porque a sua alma, a nossa alma é feita de pensamentos e de reflexão. Nós sempre estamos pensando, estamos com ideias na cabeça. Essas ideias, esses pensamentos afetam a minha vida e afetam o meu agir. Então, se eu não me conheço e não conheço as minhas próprias ideias, quais são os impactos, quais são as consequências delas na minha vida, vai afetar a forma como eu cuido de mim mesmo e vai destruir a minha vida. Eu posso destruir a mim mesmo. Vocês estão vendo aquilo que Sócrates quer nos ensinar? É isso que ele quer nos dirigir. E é isso que é a busca da atividade filosófica. E é isso que está em Platão e está em Aristóteles, e foi de uma forma trabalhada num outro patamar, uma continuidade desse projeto socrático. Isso é o projeto socrático, o conhece a ti mesmo e o cuidado de si. Agora, quais são as coisas que envolvem todo esse conhecimento, esse cuidado? Quais são as ideias? As ideias políticas podem me afetar, as ideias que eu tenho sobre a verdade, as ideias que eu tenho sobre o que é a coragem, sobre o que é a amizade, sobre o que é o relacionamento, sobre o que é o amor, sobre o que é a bondade, sobre o que é a temperança, sobre o que é a temeridade, sobre o que é a covardia. Então, o conceito que eu tenho das coisas vai me gerar um conhecimento. Se o conhecimento for equivocado, vai me gerar consequências. Então, é a mesma coisa sobre toda a realidade da vida. Então, né, como eu dei um exemplo da comida. Se eu conheço o mal que eu estou fazendo, eu não vou saber cuidar daquilo, eu vou ter uma consequência muito negativa em relação àquilo, aquela comida e aquilo tudo mais. O fato de nós adquirirmos na nossa vida tantas ideias negativas e destrutivas e comportamentos que nos prejudicam é porque falta um conhecimento de si. E falta com isso um princípio do cuidar de si. Então, conhece a ti mesmo e o cuidado de si, cuide de si mesmo, são princípios de vida na atividade filosófica de Sócrates. Então não é por nada que ele fez o seu mote délfico, o mote de vida, conhece-te a ti mesmo. E como eu acrescentei outro, que é o cuidado de si, é um outro princípio que vai aparecer nos diálogos de Alcibiades. Então, o homem não é apenas sentido, então é uma frase que eu queria colocar aqui, mas também é razão. É capaz de conceitos imutáveis e universais. Então, para Sócrates, existe muita coisa envolvida aqui na filosofia socrática e na filosofia platônica, que é o conceito de terapia, porque se eu tenho conceitos errados, ideias erradas, uma ideia errada sobre as coisas, aquilo vai adoecer a minha alma. Então eu preciso de uma cura. Então o que você faz primeiro, Sócrates? Você tem que arrancar a ideia errada. Você não tem que colocar a ideia nova. Porque se a ideia nova for colocada sem retirar a ideia errada, a ideia equivocada sobre as coisas, ela não vai frutificar. Então primeiro a pessoa tem que reconhecer que aquela ideia está errada. Você remove ela, mas essa remoção não é você que faz, mas a pessoa reconhece, então ela abandona aquilo. E ela fala, então, agora eu quero a verdade, agora eu quero a ideia
que é a essência disso, sobre esse assunto, sobre tal coisa. E aí Sócrates começa a guiar a pessoa a gerar a verdade, que ele diz que a verdade está na pessoa, não é ele que vai falar a verdade, mas ele vai fazer com que a pessoa enxergue a verdade e ela consiga ver com seus próprios olhos, com os olhos da alma, vamos dizer assim, com o seu próprio olho interior, o que é a verdade sobre tal coisa, o que é a essência de tal coisa. E aí ele é curado, aí acontece o que Platão chama que é o processo da terapia. Se você vê bem hoje, é o que as psicoterapias fazem, né? A pessoa vai num psicoterapeuta, ela chega com problemas e ela vai começando a falar dos seus problemas. O que o psicoterapeuta vai fazer, um bom psicoterapeuta? Ele vai levar você a enxergar esses problemas, essas crenças interiores, ideias equivocadas sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre si mesmo. E aquilo tem que ser removido. Então tem que haver uma descontaminação, vamos dizer assim, da vida interior, para que então a pessoa possa surgir, né? Isso é interessante até, tinha uma psicanalista chamada Karen Horney que ele dizia o seguinte, existe uma tendência natural do ser humano para a saúde, para o crescimento, para a integração da personalidade. Só que as pessoas criam neurose, criam bloqueios, que bloqueiam essa saúde flui com força, a saúde interior. Então o que você faz? Primeiro você tem que remover os bloqueios. Então ela dizia que se você remove, é Socrático, você remove, ajuda ela a remover as resistências, aquilo que bloqueia ela, a saúde psíquica vai acontecer. Ela é um fenômeno que acontece. Cara, a psicanálise vai descobrir isso, vai falar sobre isso, né? A Karen Horney, que é uma psicanalista americana, quer dizer, alemã, mas formada nos Estados Unidos. E é o que Sócrates falava. Então, a, a descoberta dos conceitos ela é essencial para o processo do cuidado de si. Sabe? Conhecer é saber por conceitos. Ter o conceito de uma coisa é definir a verdadeira essência ou natureza, em virtude da qual ela é o que é. O conceito exprime o que uma coisa verdadeiramente é. O conceito exprime o que uma coisa verdadeiramente é. Isso é o que Sócrates quer ensinar. Então, temos que buscar o conceito. Para a gente entender realmente o que uma coisa é, vai mudar toda a nossa vida, toda a nossa forma de agir, de pensar sobre uma coisa. Então, por exemplo, no livro, no Diálogo e Front, é muito legal porque ali na porta do palácio onde vai ter da corte, né? Onde Sócrates recebeu uma intimação porque ele vai responder ao processo e e no caso Eutfron está levando um processo contra o pai, ele vai discutir o conceito de piedade, o que é a piedade. Então o cara que ele começa a dialogar, o cara pensa que ele sabe o que é piedade, só que começa a questionar ele e o cara vê que ele mesmo não sabe o que é. Ele acha que ele é piedoso, mas ele não sabe o que é piedade. E Platão já quer mostrar ali, por exemplo, olha, a pessoa que está indo condenar o próprio pai, que ele é um dos líderes políticos, fazia parte dessa classe política. Ele é um exemplo da classe política que acha que é piedoso, mas não sabe o que é piedade, é o cara que vai julgar Sócrates depois de ser um cara impiedoso. Ou seja, o cara que faz parte da classe política, que vai julgar Sócrates por impiedade, ele mesmo não sabe o que é piedade. É como você ir diante de um juiz e o juiz não sabe o que é justiça. Como é que ele vai julgar o que é justiça, se um conceito se o teu caso é justo ou injusto, se ele mesmo não sabe o que é justiça? Então é essa que Sócrates quer ensinar. Então o conceito exprime o que uma coisa verdadeiramente é. E esta é a verdade inteligível e não sensível. Porque, por exemplo, o conceito de justiça não é um conceito sensível, não é um conceito que você tateia, que você entra em contato, é um conceito que você capta intelectualmente. Você, intelectualmente, você intui que algo é justo ou injusto. A lei, por exemplo, busca a justiça, mas às vezes a lei, quando é aplicada, ela gera injustiça. Por isso que o juiz ele vai sentir
peraí, se eu aplicar essa lei dessa forma é injusto. Então, ele usa do princípio da equidade. Ou seja, a intenção da lei era essa. Então, ele pode fazer não uma reinterpretação da lei, mas adequar a lei ao caso concreto, para que a lei seja aplicada de uma forma que traga a justiça ou o que é mais próximo da justiça. Então, aplicada a lei a ferro e fogo. Então, ou seja, você vê que o juiz ele capta intelectualmente esse conceito de justiça que é inteligível, não é sensível. Ele tem a experiência ali das pessoas, o caso concreto, mas a percepção do que é justo e injusto, ela é totalmente inteligível, é totalmente um processo intelectual. Né? Então esta é a verdade inteligível e não sensível, sobre a qual todos os homens convergem e que tem os caracteres da necessidade e da universalidade. Né? Então o conceito expressa uma verdade universal. E essa é a busca de Sócrates. E é por aqui que eu vou parar esse conceito de universalidade da verdade e depois nós vamos falando mais sobre isso, dando outros exemplos, tá bom? Então, até a próxima aula.